Olá, minha gente, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Vou falar nesse vídeo sobre as... É um drama, né? Sobre as questões que a gente tem aí de fragilidade. Eu vou falar das minhas, né? É uma fragilidade assim, olha, fisicamente falando, né? Em questão da saúde, como que a gente reage a questões aí, a mudanças de clima, mudanças de hábito, né? Introdução alimentar ou dieta, jejum intermitente. Eu, assim, quando chove, quando faz sol, tudo, quando acontecem essas mudanças, tudo influencia e eu diria que muito, todos nós temos sim essas divergências aí com as alterações, né? Do clima, do tempo e também sobre algumas coisas que a gente muda dentro de nós, né? Começa a mexer em algumas coisas e sempre tem a reação, né? A resposta imunológica, de todas as formas responde. E eu quero falar sobre eu faço muito jejum intermitente para manter aí o equilíbrio, né, do peso, da saúde, não é só pensando em emagrecimento, mas de manter uma saúde adequada, né, importante. E cada vez mais a gente precisa se cuidar ao longo da vida, né? Então, eu sempre faço jejum de 14, 16 horas. Em gerais, na maioria das vezes, 5 vezes por semana, até os 7 dias, porque assim, já é um hábito, é minha rotina, eu sempre me alimento, inicio a alimentação sempre naquela hora. Mas por alguma eventualidade, se eu saio, ou se eu saio da minha rotina, aí a gente se adequa à rotina onde a gente está, né? Mas isso é raro, às vezes quando eu tenho que me organizar para, né, fazer meus horários, muda, né, meus horários, acontece assim também eventualmente, de sempre meus afazeres, minhas atividades sempre estar ali alinhadas, então dá para mim fazer sempre de 14 a 16 horas por dia. E eu resolvi dar uma alterada, né, como eu já faço há muito tempo, então que sempre a orientação é a gente começar aos poucos, de 12 horas, ir se analisando, observando, para não ter a ver nenhuma questão aí, né? De nada, que seja tudo positivo, enfim. Então, como eu já fiz muito tempo de 12, aí alterei para 14, depois para 16 e hoje eu oscilo bastante. Sempre eu faço pelo menos 12 horas, mesmo que eu esteja em algum lugar. E eu resolvi fazer 18 horas e depois estender para de 24, né? E olha só as mudanças, a gente muda mesmo o corpo ali acostumado, mas eu consegui sentir aí uma fragilidade no meu corpo, mas não de, nossa, o corpo que está precisando de nutrição, né? Que a gente tem muito, principalmente quem não tem esse entendimento sobre o jejum intermitente, fala, nossa, não pode ficar sem comer tanto tempo, não. A nossa gordura é como se fosse uma reserva, uma poupança, igual você guarda dinheiro. Se na hora de que você tem, né, tá desempregado, ali não tá entrando mais dinheiro e você tem aquela boa reserva reserva de dinheiro, você vai ter um período, né, de acordo com a sua reserva, o montante que você guardou, né, aquela reserva de emergência que a gente fala, né. Então você vai ter, depende, um mês, se dá só para um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, a vida inteira, se você guardou, tudo é de acordo. A mesma coisa é a gordura. Se você acumulou muita gordura, então você tem um prazo muito grande para ficar sem se alimentar, ou pelo menos alimentar muito pouco,
quantidade mínima para manter o trânsito intestinal, o trânsito estômago, tudo, né? A boca, toda a função está ali em ativação. Lógico que tem a água, né? Vai estar em ativação se você não. Temos que tomar muita água. E o jejum, ele sempre pede muita água, viu? A gente começa inicialmente com muita sede, com muita fome, né? No início é bem desafiador, isso é fato, mas é muito do psicológico, e claro, o estômago, o intestino ali sempre lotado de comida, então se você para de oferecer aquilo para ele, ele vai sentir, parece que é fome, não é, é falta de comer, o costume, né? E é isso. Aí, então, tudo é de acordo com a reserva que temos. Então, eu tenho muita reserva, eu posso ficar aí de jejum, né? Dias, inclusive. Claro que eu estou falando de uma forma mais abrangente, todos temos que buscar esse entendimento, esse conhecimento e não ficar, ela falou, eu vou fazer. Não, busque entendimento, precisar de mais orientação, eu passo, mas assim, né, eu estou falando sobre a nossa cabeça, como que ela age de acordo com as mudanças do corpo, né? Então eu tenho muito enxaqueca, é disso que eu quero falar. Como eu tenho a minha fragilidade maior a enxaqueca. Então, assim, tudo. Se eu tomo sol, a enxaqueca em geral, ela não suporta a claridade, o sol, o calor, né? Então, se eu tomo sol, e mesmo com muito cuidado, viu, gente? Não é nem em si tomar o sol, mas sair sobre o sol, pondo, mesmo que dou uma sombrinha, um guarda-chuva, um chapéu, um boné, o que seja, lenço, quem usa, né? Alguma coisa sobre a cabeça, mas aquela exposição, aquele calor, aquela claridade nos olhos, que os olhos, eles, eu acho que a maior parte onde captura aquela ativação da dor de cabeça, eu acho que é através do olho, que eu tenho que usar óculos, eu uso óculos de sol, tudo que é forma é mesmo assim. Então, minha cabeça dói. Com o sol. Se eu mudo minhas atividades, por exemplo, atividade física, se eu, né, dou aquele choque de mudança que eu pratico muito, aliás, eu sou da área, né, da educação física, eu tenho um canal aí no YouTube de aulas de atividade, então, só para vocês entenderem, se eu dou que faço aquela mudança bem bacana, né? Minha cabeça já sente. Então eu tenho muita fragilidade. Se eu mudo a dieta, tá? Se eu mudo, como eu faço muito jejum, aí se eu, por exemplo, normalizo como normal, nem necessariamente exagero nos alimentos, mas eu faço a comer normal, as 3 refeições por dia, com um lanchinho no meio e tal, né? De repente eu me dou o direito de comer algo que eu não, em geral não como, que é um bolo, que eu gosto. Saio ali, sabe? Mantenho uma vida mais normal, entre aspas. E minha cabeça já sente, viu, gente? Já sente. Eu tenho aí um vídeo no canal que eu falo sobre a café que me faz mal. Eu tirei o café, assim, eu não tirei 100%, mas até gostaria de tirar, né? Mas eu sempre sou daquela de nada, sabe aquela frase nunca, nunca isso? Eu acho que nunca é muito tempo, né? Então a gente também tem que ter essa sabedoria para a gente também não ficar aí se prometendo coisas e se vendo que a gente não é capaz disso, levar com mais leveza. Então assim, eu tirei, mas não não tiro a possibilidade de um momento tomar, mas sempre com esse entendimento que realmente eu já voltei a tomar uma, ou foi algumas vezes, vamos dizer, eu acho que 3 vezes eu voltei a tomar, mas é diferente. Você toma com menos
gosto, não é aquele, ai, que saudade, né? É muito interessante, ainda bem. E a proporção que eu sempre tomo, quando eu tomava, assim, eu gosto de muito café. Aí eu sempre com aquele pedaço de bolo, né, por exemplo, tomo sempre muito café. Então assim, eu passei a tomar pouco e nem é mais gostoso do jeito que ele é. E a gente mantém nesse ritmo para não se fartar, porque aquele excesso também que acaba prejudicando muito, né? Mas claro que para mim é aquela cafeína, é, aquele outra que tem caseína que tem no café, né? A cafeína, a caseína, eu acho que é a caseína que tem no café, não, eu acho que eu estou fazendo confusão, é no leite, né? No leite que tem a caseína, que ele também prejudica, eu também falo nesse vídeo que eu tirei os derivados todos, o leite e os derivados dele. Então, tudo isso, a cafeína, ela me traz ela na corrente sanguínea, diariamente a gente vai renovando, né, a cafeína dentro do nosso corpo, se aquilo te prejudica, então, mesmo que seja uma quantidade pequena. Então, o interessante mesmo é tirar, fazer a limpeza, mesmo que você volte, igual o chocolate, que também faz mal, que tem o estimulador ali, a cafeína do chocolate, eu acho que é a cafeína que tem é, eu sei que tem o estimulador, eu acho que cafeína contém no chocolate. Agora eu tô aqui, ó, com a interrogação. E eu sempre falo disso, a gente acaba fazendo. Será? É isso mesmo? mas eu acredito que é isso. Então, o chocolate, por ele ser também muito estimulador, né? Ele me prejudica. Mas eu não deixo de comer, né? Nunca mais. Ele tá na minha vida igual tá o café, de vez em nunca. Mas tirar, porque é diferente, você tá com o seu corpo limpo, aí você, uma hora, você come um pedaço de chocolate, tá tudo certo, mesmo que você já sinta, né? Em geral a gente já sente, ó, já cai no estômago, é algo ali que não, sempre não cai bem, mas vai, se limpa, tudo certo. Agora, se eu manter, por exemplo, comprar uma barra ali e ficar uma semana comendo todo dia um pedacinho, aí eu volto a sujar a minha corrente sanguínea e certamente minha cabeça vai sentir, eu vou ter dor de cabeça. Então, eu queria falar disso. Aí eu fiz essa mudança agora, da metade dessa semana para agora o final de semana, é, para fazer aqui uma queima melhor de gordura, né? Dar uma eliminada aqui, é, dar um choque na verdade e fazer mudanças, porque para não ficar nesse efeito platô, mesmo que você faça o jejum intermitente 16 horas por dia, direto, sempre, ao mesmo tempo, o corpo acostuma, vou dar um choquinho. Então eu fiz, o corpo meu corpo já sentiu de uma forma que eu senti dor de cabeça, gente. Eu tive aí uma crise, né, de enxaqueca e ela é muito terrível. Porém, eu já percebo, é muito diferente das que eu já tive. Ela, é, quando eu comia, me dava o direito de tomar essas coisas, tomar leite, tomar café, comer chocolate, as minhas crises chegavam a uma semana, muito forte. Como eu falei, cada um tem a sua, sabe como que é, como controla. Eu não tomo medicamento mais. Então, assim, eu vou fazendo no paliativo, com chás, né? Com meditação, com respiração. É, é, eu tenho umas manobras que faz com a respiração dentro da meditação, que ela ajuda muito, dá uma, nossa, aliviada e tanto. Mas nas crises bem, ela alivia, mas depois volta e é aquela coisa. E atrapalha o sono, você não consegue dormir dependendo do descanso. Mas dessa vez agora e das outras eu não melhorei 100% da enxaqueca, infelizmente não, mas eu tenho fé, eu acredito, eu vou voltar para falar para vocês. Eu creio que eu vou ser curada, ela será eliminada, essa dor de cabeça, sabe, essa enxaqueca horrorosa.
eu oro muito para isso e busco fazer minhas mudanças cada vez, melhorando mais minha qualidade de vida, tudo. É, mas ela ainda tá. Só que é muito mais leve, gente, é muito mais leve. Eu senti no sábado, à tarde, já no início da noite, é, uma, é, uma como que eu falo? Eu fico baqueadinha, eu começo a ficar assim e ela já começa, eu sinto a fragilidade nela, né? E antes de eu ir dormir, ela já estava com a dorzinha mesmo, bem firme, mas nada de, nossa, que forte. A ponto de que deu ir deitar, quando eu desligo tudo, que a luz incomoda, né? A gente fica insistindo, que eu também tenho isso, mas eu estou mudando, né? Mudei muitas coisas, inclusive isso da gente ficar ainda insistindo ali, em vez de desligar tudo, mesmo sendo durante o dia. Lógico que de acordo com a sua programação do dia, né? Suas atividades. Se você tiver condição para isso, desliga tudo, para de mexer em celular, para de ver TV, de claridade nas suas vistas, que é através dos olhos, como eu falei, a claridade, tudo, né? Só vai aumentando e piorando. Aí quando piora é que você vai e se aquieta, porque aí você já não tem mais saúde mental para ver, nem falar, nem conviver, nada. Aí que você se aquieta, mas aí é bom a gente se aquietar no início. Aí é o que eu fiz, me desliguei tudo, meditei tudo no escurinho, né, só na claridade assim da luz da rua, aquela coisinha leve, e fui para para o meu quarto, meditei, é, fiz minhas orações, aliás, e deitei. Aí quando eu deitei a cabeça assim, eu já senti um alívio, sabe? Comecei a respirar, aí já aliviou muito, que não estava forte e ainda assim melhorou muito. Eu consegui dormir e acordei no domingo já sem dor, graças a Deus. Mas aí eu fui visitar uma amiga e como eu já falei também nesse outro vídeo, eu acho que eu falei, foi no mesmo que eu falei, acredito que sim. Vejam aí nos vídeos quando eu falo sobre cigarro, ele me ofende muito. Aí eu passei o dia bem, no final da tarde, né? É como eu estava falando, nas crises anteriores ficava direto, dia e noite, noite e dia, uns 5 dias a uma semana. E agora, como é uma crise, só que bem leve, eu fiquei o dia bem, aí no finalzinho da tarde, aí eu tinha prometido a uma amiga visitá-la, que ela tinha saído do hospital. Eu ainda pensei em não ir, porque no ambiente dela, né, tem gente que fuma, e eu falei, meu Deus, eu vou ou não vou, vou ou não vou. Ainda pensei, lembrei de levar a máscara, esqueci de levar. Aí cheguei lá, a pessoa fumou ainda um cigarro que ele, assim, sempre toma cuidado, tanto com ela que está doente, e assim, as pessoas pelo menos tem hora que pensam um pouco nos outros, mas ainda fumou um e eu senti, estava leve minha dor, que só o fato de eu sair, ainda a temperatura estava um pouco quente, claro, não estava mais sol, mas o clima estava quente, a poluiçãozinha, sabe, tudo isso me afeta. Aí eu cheguei lá já com a dorzinha meio forte, aí senti, nem estava nem próximo, né? Ele foi longe, mas o vento trouxe. Aí eu falei, nossa, oxe, falei, a cabeça já faz assim. Eu sei que tem uma parte psicológica, né? Mas, enfim, o cigarro realmente não tem nem como também culpar o psicológico, pela minha fragilidade. Cada um, tem gente que sente o cigarro do outro, não se incomoda em nada, né? É assim, admirável e invejável, né? Porque vamos combinar, como não é fácil viver dessa forma e a gente precisa viver em sociedade, né? E assim foi, eu cheguei em casa, aí fiquei pouco tempo lá e vim embora. Cheguei em casa, a crise veio com mais força que no dia anterior. Eu tive que fazer algumas coisas, ainda tinha que jantar. Aí jantei uma coisinha bem leve, e fui me aquietar.
mas aí foi mais forte. Eu fiquei com dificuldade de dormir, não parava, mexia para um lado, mexia para o outro. Eu acho que eu fiquei em torno de 1 hora. A gente, né, pega no sono, mas depois lembra, né, no outro dia que o sono foi bagunçado no início, né? Aí acordei no outro dia, graças a Deus. No outro dia não, hoje eu acordei sem dor, assim, aliviada, graças a meu bom Deus. Aí agora eu vou fazer minha aula, vou fazer minha atividade física para dar uma melhorada ainda mais, que a atividade física só traz melhoria, porque circula, né? Faz a circulação, fica mais fluida, fica mais... é, o corpo inteiro responde, né? Desde a base do pé até a cabeça, faz o manejo de circulação, a troca, né, venosa, e tudo dá mais certo. Então, sempre quando eu me exercito, que na verdade eu me exercito praticamente todos os dias, domingo, que foi ontem, eu me exercitei, eu fiz yoga, né, na parte da manhã, mas e fiquei o dia bem. Aí à tarde que começou a querer voltar, como eu falei para vocês, e foi como foi. Mas eu me exercito de segunda a sábado, eu treino, né? Eu faço treino aí com a galera também do YouTube ao vivo, e isso me traz muito, muito bem-estar, me alivia muito, junto, claro, a esses cuidados. Então eu queria falar disso. O foco foi mais da troca de tempo, né, de jejum intermitente, mas eu abrangi mais todo o contexto sobre como que acontece a fragilidade, né? Quem tem muita fragilidade de saúde, né? Eu diria que saúde física, assim, acredito não, eu estou bem, né? Eu não tenho assim o que reclamar, não tem problema disso, daquilo, em outros órgãos, é mesmo na cabeça. Claro que tem a ver com órgãos, com fígado, rins, né? Toda essa falta de boa filtração, estômago também, que não recebe bem, dependendo do que a gente coloca dentro, mas a resposta sempre de dores que eu tenho, unicamente, graças a Deus ainda bem, mas que é horrível. Eu acredito que dor de cabeça é das piores, porque é bem onde você precisa raciocinar, precisa ter controle emocional. Quando a gente tem dor de cabeça, a gente perde esse controle, você tenta controlar, mas não é sobre, assim, de forma natural. Você tem que, além da dor, que é bem triste, você tem que forçar o seu equilíbrio, porque você se torna uma pessoa chata, porque você não tem tolerância. Dor de cabeça, não, automaticamente você já fica assim. Eu já tenho isso aqui, ó, que assim, a claridade eu já faço assim, já não encaro ela, porque abro o olho aí aquela, né, o sol, por exemplo, a claridade, luz em geral, qualquer luz, e o sol é mais, que ainda é mais forte, ainda vem com calor. Então a gente fica assim, ó, e quando a gente fecha, né, a cara, como diz, a gente já fica intolerante mesmo, a gente já não tem saúde mental para interagir de forma bem tranquila, ser feliz, dar risada, ter leveza. Infelizmente é isso, você se torna uma pessoa pesada por estar com aquele peso mental real. É literalmente isso, gente. Só quem tem entende, quem não tem, graças a Deus, que, né? E parabéns para você, mas procure entender aquelas pessoas que têm essa dor horrível. É muito triste, muito, muito triste. Então é isso, meus amores, vou ficando por aqui. Espero vocês nos próximos vídeos. Não deixe de curtir, compartilha com aquela pessoa que tem essa fragilidade em questões assim, para que ela venha buscar se entender mais, compreender, e a gente não passe assim despercebido na vida sobre aquelas coisas, buscando olhar para aquilo que a gente vive
como que acontece, né? Como que funciona o nosso corpo, como que nós somos, né? Porque eu sempre falo que nós somos realmente únicos, cada um com um tipo de questão aí, né? Verdade? Então, deixar aí na descrição do vídeo meu contato, e-mail, Instagram, tá certo? Faça aí o seu contato caso você precise. Quer contar também sua história, conta para nós, tá certo? Se quiser autorizar, conta para mim isso aqui, pode falar, só que não cita meu nome, eu trago sim a sua questão aí de saúde, qualquer coisa que você queira estar nos contando para trazer mais esclarecimento, mais conhecimento e contribuir de alguma forma, né? Que tudo é uma contribuição que a gente leva para todos, tá? Para cada um que está aí, né? Assistindo todos os dias. Então, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.